Começando mais uma semana juntas aqui. Eu tava com saudade de vocês. Apesar de que eu tava lá num ambiente cheio de pessoas, com muito aprendizado, num treinamento e uma mentoria. Sábado e domingo eu sempre tenho aquela impressão de que tá faltando alguma coisa. E a gente juntas aqui a nossa live. Eu fico de fato com saudade. Hoje a gente vai entender como que acontece um desbloqueio emocional. Como tem muitas pessoas novas começando aqui, e para quem não me conhece, vou me apresentar. Tem pessoas que me acompanham aqui todos os dias, que já vêm acompanhando as lives há tempo. Não sei quanto tempo faz que a gente está tendo lives aqui todos os dias. Acredito que uns 2 meses. Mas para quem tá chegando agora e não me conhece ainda, eu sou mentora comportamental, especialista em bloqueios emocionais, analista em temperamentos humanos e terapeuta. E eu ajudo mulheres como você a destravarem aí tudo que tá te limitando, te impedindo de ter os resultados que tu quer, tanto na tua vida pessoal como na tua vida profissional. Muitas vezes tu tá aí se vendo que poderia estar num lugar muito maior e não consegue. E aí você entende que você tem conhecimento, sabe que tem capacidade, mas duvida de si mesma. E por mais que você saiba o que precisa fazer, como fazer, você não consegue. É como se o teu corpo tivesse aí amarrado. E eu te ajudo a desamarrar. Para quem não conhece muito do assunto, em primeiro lugar, pode ser que hoje tu esteja exatamente como eu vou descrever aqui. Sentindo que de fato tu está travada, que os teus resultados estão travados, que a tua vida aí tá parada, como se tivesse tudo paralisado. E isso dói. Bom dia, Daia. Ótima semana pra ti também. Isso dói. Dói porque a gente sabe que poderia estar muito mais longe. Isso pesa. Isso faz a gente se sentir culpada, frustrada. E de fato é como se o teu corpo ali não obedecesse às tuas vontades. Aí tu te cobra demais. Tu começa a duvidar de ti mesma. Tu tem medo de errar. Tu tem medo de não ser suficiente por mais conhecimento que tu tenha. Bom dia, Lu! E ao mesmo tempo, tu olha pra tua vida e pensa: meu Deus, eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu poderia estar muito mais longe. Mas tem uma coisa aqui me segurando e eu não consigo entender o que é. É como se eu não tivesse controle sobre mim. E de fato, se tu tá com bloqueio emocional, principalmente se ele estiver ali no estágio muito profundo, tu não tem controle sobre ti. A tua dor está te controlando. E se a tua dor está te controlando, tu não vai conseguir sair do lugar. Mas, se tu te identificou e é o que tu tá passando aqui hoje, fica tranquilo. Porque tá tudo bem tu se sentir assim. É comum, mas claro que não é normal. O primeiro passo para te sair desse lugar, e eu vou te ajudar aqui, é tu reconhecer que existe algo aí, emocional, travando o teu movimento. Então não tem nada a ver com incapacidade, com precisar muitas vezes aprender mais, estudar mais. Mas vamos entender aqui, o que é, afinal de contas, um bloqueio emocional? Bloqueio emocional é um registro interno que se manifesta aí no teu corpo para te proteger de algo. De algo que tu já passou em algum momento da tua vida e que a tua parte inconsciente te protege de não passar por essa dor de novo. A cachorrada fazendo parte da live. Bloqueio emocional
ele é um registro interno. E quando que esse registro, ele nasce? Quando tu passa, geralmente, lá na idade mais sensível da tua infância, do 0 aos 5, 7 anos, por algum acontecimento, algum evento, alguma situação em que tu se sentiu, e é bem importante a gente frisar aqui, não necessariamente foi isso que aconteceu, mas tu se sentiu assim. Então, tu se sentiu rejeitada, abandonada, recebeu críticas, passou por alguma humilhação, passava por muita pressão, às vezes por ter pais muito rígidos, passou por muito medo, passou por comparações, expectativas muito pesadas, então uma cobrança às vezes muito pesada dos pais, dos cuidadores, né, dos adultos que estavam ali te conduzindo. Falta de validação, quando tu não se sentia validada pelos pais quando fazia alguma coisa. E traumas, né? Às vezes muito profundos, algum fato muito traumático que aconteceu. Às vezes, bem aparente, todo mundo viu, todo mundo ficou sabendo. Às vezes é algo muito silencioso, às vezes é algo que só tu sabe, algo que só tu sentiu, ou só tu estava lá e ninguém nem ficou sabendo. Todos esses exemplos que eu te trouxe aqui, o que eles fazem no teu corpo? Eles gravam um registro aí no teu sistema de que passar por algo parecido de novo com isso é muito perigoso. É como se tu correr o risco de passar por uma rejeição, por exemplo, fosse algo que pudesse até te matar. Tu adulta não tem essa percepção. Agora, a tua consciência, que é 95%, que ficou presa lá naquele momento da tua infância que tu sentiu isso, ela leva isso como uma verdade até que tu resolva. Então vamos lá. Se hoje tu tem um bloqueio emocional muito profundo aí, alguma coisa de algum desses exemplos que eu dei aqui, ou pode ser outra também, aconteceu. Talvez tu nem lembre. Muitas vezes a gente nem lembra. Bom dia, Araci, querida. Mas o teu corpo tem esse registro. Então, toda vez que eu vou passar por alguma situação e eu imagino que eu posso passar por uma rejeição, como eu dei aqui no exemplo, o que o meu corpo vai fazer? Sabe esse sentimento aí de parece que eu tô amarrada? É exatamente isso. O teu corpo, ele vai te amarrar, ele vai paralisar, ele vai travar, ele vai fazer de tudo pra fugir de passar por isso. Sabe quando tu quer muito realizar algo e tu começa a procrastinar? E aí tu tem aquela sensação de, se eu fizer isso, eu vou chegar naquele resultado que eu quero. Ok, então amanhã eu vou começar. Chega amanhã, tu enrola o dia inteiro, tu faz tudo, menos aquilo que é o mais importante para te chegar naquele resultado. E aí tu não entende, porque tu pensa assim, meu Deus, eu sei que eu podia estar muito mais longe. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei como fazer, mas eu simplesmente não consigo. Por não entender o que está acontecendo, tu começa a te culpar, se sentir frustrada, se sentir incapaz. Às vezes tu pensa até que tu é uma preguiçosa. Inclusive, algumas pessoas que não entendem podem até olhar pra você e pensar, nossa, olha só, a fulana podia estar muito mais longe. Por que ela não vai lá e faz o que ela tem pra fazer? Mas não é algo que tu tá conseguindo controlar. Procrastinação, ela nunca é um problema. Ela é um sintoma. Um sintoma de algum problema que está aí e que tu precisa olhar. Então, eu quero que vocês, primeiro de tudo aqui, entendam. Tira toda a culpa que até agora tu carregou. Precisa vir leve. Entende que não é tua culpa
E é comum, tem muitas pessoas sentindo isso. Então, não é tua culpa e tu não está sozinha nisso. E não está sozinha porque não é só tu que passa por isso. E não está sozinha também porque eu tô aqui agora e eu vou te ajudar. O outro ponto importante de tu entender aqui é que, como eu falei, é comum. Porém, não é normal. Então aqui a gente tem dois lados. É comum, mas não é normal. Ok? Então a gente precisa resolver isso. E não é tua culpa. Não é tua culpa, mas é tua responsabilidade agora que tu tem essa consciência, tu olhar para isso e resolver. Com essa clareza de que, ok, estou com um problema, não é minha culpa, agora eu entendi e eu vou olhar para isso para resolver. E aí a gente começa a caminhar. Essa é a primeira parte aqui do processo. Tá, mas vamos lá. Onde é que fica um bloqueio? Então, ele começa assim na nossa mente, mas ele não fica só na mente. Esse registro é como se fosse ali um registro que fica ali vamos colocar com esse exemplo aqui, vamos ver se tu vai entender melhor. Ele tá na tua mente, mas é como se ele se dissipasse por todas as células do teu corpo. Então, existe um registro que vai comandar o teu sentimento, os teus comportamentos e automaticamente ali os teus resultados. Então, o bloqueio começa na mente, mas ele também vai estar aí no teu corpo. E é por isso que tu sente várias coisas aí que às vezes tu não sabe nem explicar. Tu sente aperto no peito, tu sente angústia, tu sente um cansaço emocional. É aquela coisa assim, parece que tu trabalhou brutalmente o dia inteiro, de tão cansada que tu fica no final do dia. Às vezes tu olha, tu só ficou lá, no sofá, rodando o feed. E chega à noite, parece que tu trabalhou, nossa, faxinando uma mansão. De tão cansada que tu fica. Porque é um cansaço emocional. Sente ansiedade sem motivo. Tem medo das coisas. Trava na hora de ir pra ação mesmo, de agir, de entrar em movimento. Por quê? Porque o teu corpo lembra. Teu corpo lembra. E às vezes, conscientemente, tu nem sabe como é que tu foi parar nesse lugar. Geralmente não sabe mesmo, tá? Mas vamos lá. Ok, eu entendi que existe um bloqueio aqui. Esse bloqueio me paralisa. Então, esse bloqueio tá comandando aí no automático o que tu sente, o que tu pensa, o que tu sente, o teu comportamento, as tuas ações e, consequentemente, os teus resultados, tá? Mas o que dispara esse bloqueio aí no meu dia a dia que eu não consigo agir e fazer o que eu preciso fazer? Tudo aparece quando tu identifica que aquele movimento que tu vai fazer, ele se parece com aquela dor original. Sabe aquela dor que tu passou lá na infância, que eu te citei várias aqui? Rejeição, humilhação, abandono, falta de validação, falta de ser vista, entre várias outras. Quando tu tá no teu dia a dia aí, vivendo a tua vida, tu acordou e pensou, hoje eu vou iniciar aquele projeto, hoje eu vou botar tal plano aqui em ação. Mas, no teu dia a dia, aí o que acontece? Alguém te cobra, aí tu ativa aquela dor. E aí tu paralisa. Opa, tenho que parar por aqui. Não posso ir mais. Aí tu pega aquele teu projeto, aquele teu sonho, aquele plano que era para realizar hoje e tu simplesmente descarta e foge. É fuga. Quando tu tem que se expor. Então, se algum momento lá na tua infância tu passou por algo muito traumático que fez tu se sentir rejeitada,
E aí tu precisa agora mostrar o teu trabalho aqui na internet, por exemplo. Tu precisa se expor, sei lá. Decidi que preciso começar a fazer lives pra mostrar aqui o meu trabalho. Mas quando tu estiver na situação ali, no teu dia a dia de entrar pra uma exposição, o que o teu corpo começa a te soltar? As informações dos registros que ele tem. E aí vem aquelas frasezinhas sabotadoras. E se tu fizer a live e tu for rejeitada? E se ninguém tiver na live? E se tu tiver lá falando e as pessoas, sei lá, falarem mal da tua live, te rejeitarem? Começa a pipocar várias historinhas aí na tua cabeça. O teu corpo começa a acessar esse registro e ele começa a sentir medo, dor, ansiedade, angústia, várias sensações. E tu entende que não, isso aqui não é pra mim, eu não vou conseguir. E aí tu trava. E aí tu continua com aquela coisa, eu sei que eu preciso fazer, porque é isso aqui que vai me dar resultado. Eu quero fazer, mas eu não consigo. E aí, tu fica te contando essas historinhas, que elas vão vir, e tu começa a procrastinar, começa a adiar, começa a buscar fugas. Então, eu vou fazer a live, mas eu preciso primeiro ter tantos seguidores. Ou eu preciso primeiro comprar uma câmera nova. Primeiro eu preciso mudar aqui o meu ambiente para ficar mais bonito no vídeo. Primeiro eu preciso estudar mais um pouco. Aí eu começo a fazer as lives. Sendo que tu só precisava começar a fazer as lives e depois ir se desenvolvendo. Mas tu vai procrastinar, tu vai buscar todas as fugas possíveis inconscientemente para ficar adiando isso. E tu não está adiando de fazer a live. Tu não está adiando de buscar as coisas que tu quer. Tu tá adiando de correr o risco de passar por aquela dor do exemplo que eu dei aqui da rejeição de novo. E é assim que no teu dia a dia o bloqueio te pega e te paralisa. Aí eu trago outros exemplos aqui para te identificando. Então, quando alguém te cobra, quando você tem que se expor, que é o exemplo que eu dei aqui, quando você precisa decidir algo importante, quando alguém te critica, quando você tenta mudar de área, então você tenta crescer, você tenta expandir, você tenta fazer algo novo. O bloqueio vai te pegar e, como eu falei, é automático, não é algo que tu consegue controlar. Por quê? Porque o teu corpo vai tentar te proteger de todas as formas que ele puder. Então, quando eu falo aqui que é comum tu sentir isso, mas não é normal, é justamente por isso. Não é normal tu ficar paralisando no automático por coisas que já aconteceram, já passaram e elas não vão acontecer de novo. Só que enquanto tu não mudar esse registro que tem aí, o teu corpo vai começar agindo com a informação que ele tem aí. Então, basicamente, funciona assim. Eu tenho um registro que traz os pensamentos, que traz o sentimento, que forma o teu comportamento e traz o resultado da vida que tu tem hoje. O que a gente precisa fazer para mudar isso? A gente precisa mudar esse registro. Então, a gente precisa passar por um desbloqueio emocional, por uma reprogramação mental. Mudando esse registro, provando aí pro teu cérebro que isso aí não tá acontecendo agora. E tem toda uma metodologia da gente trocar esse registro. É como se a gente pegasse... Imagina que o teu cérebro tem várias pastinhas. E em cada pastinha ali tem um registro, tem memórias do que tu já passou. É como se a gente tirasse uma dessas pastinhas que tá causando esse bloqueio em ti, a gente tirasse o documento que tem dentro dela, com informações de algo que não é mais verdade, porque já aconteceu, já passou, e tá tudo bem, hoje tá tudo bem, aquilo lá não é mais uma verdade,
e a gente colocasse um novo registro ali. Registrando que você pode sim se expor, que aquela dor que aconteceu lá atrás, ela não vai acontecer de novo. Claro que tem toda uma metodologia, uma estrutura pra gente fazer isso, tá, gente? É neurociência, tá? Neurociência, o poder da neuroplasticidade e várias ferramentas que a gente utiliza pra fazer isso, tá? Mas o como fazer não é algo que a gente consegue fazer aqui numa live. Mas eu preciso que tu entenda da onde que vem, por que tudo acontece e como que esse desbloqueio aí vai acontecer. Pra te entender que sim, tu tem um problema, esse problema tem solução e sim, tu pode resolver e se libertar disso. E buscar os resultados que tu quer, realizar os projetos que tu quer e ter as realizações, as coisas que tu sempre sonhou e que talvez tu esteja aí se debatendo dentro dessa corda amarrada, né? E não tá conseguindo. E te culpando muitas vezes por isso. E eu quero que tu tire todas as culpas de ti. Eu quero que tu saia dessa live aqui sentindo assim, leve. Talvez tu saia incomodada, porque tu vai entender que tem algo aí errado que tu precisa resolver. Não tem como evitar. Tu vai entender que existe esse problema e que tu vai ter que resolver. Mas entender que não é tua culpa estar passando por isso e que tá nas tuas mãos resolver é muito importante. Traz essa leveza, essa descarrega, né? Porque culpa é a coisa que mais pesa na vida da gente. Então, tu começar por esse ponto de tirar a culpa, tu já vai conseguir dar outros passos. É como se eu te tirasse aqui, com todas essas informações que eu vou te trazer, da tua paralisia. Tu não vai ter um resultado gigantesco a partir dessa live. Aliás, só com essa live. Mas a partir dessa live, sim. Por quê? Porque tu vai sair da paralisia e tu vai caminhar um pouquinho pra cá. Tu já não tá mais totalmente paralisado. Tu entendeu que tu pode dar outros passos. Tá, mas então, como é que acontece o desbloqueio emocional? Aí dentro de ti, né? Existem 3 etapas, tá? Primeira etapa é a gente identificar o registro. Que registro é esse? O que aconteceu lá na minha infância que faz com que hoje eu procrastine, por exemplo? A gente precisa encontrar a raiz emocional que está criando o medo, a procrastinação, a insegurança, a autossabotagem, porque não é racional. É emocional e tá no teu corpo, é ciência mesmo. Para vocês terem uma ideia de como tudo acontece, quando a gente muda esse registro, a gente muda a biologia do teu corpo. E é por isso que quando tu resolve isso, tu para de paralisar, de sentir angústia, ansiedade, e tu consegue fazer o que tu precisa fazer. Existe um sistema que a gente chama de sistema PCSR. Aliás, PSCR, falei invertido. O sistema PSCR é basicamente o sistema que comanda tudo isso aí na tua mente. É basicamente assim, é uma sequência, né? O teu pensamento te leva a sentimentos, que te leva a comportamentos, que te leva aos resultados. Eu já tinha falado aqui antes. Mas é um sistema mesmo. Quando a gente muda esse registro, a gente muda o que acontece em cada etapa desse sistema. Então, eu mudo meus pensamentos, vai mudar os meus sentimentos. Então, eu troco o pensamento de não sou capaz por sou capaz. Eu troco o sentimento de angústia por tranquilidade. Automaticamente, eu troco o comportamento de não fazer o que eu precisava fazer para o comportamento de fazer o que eu preciso fazer e troco o resultado de frustração e de falta de resultado para aquela realização que eu quero. Então, é um sistema que vai resultar aí nas reflexões do teu corpo. Então, nossa mente e o nosso corpo, eles estão interligados. Os dois precisam ter essa sintonia. Não tem como eu pensar de um jeito e agir de outro.
É impossível. Então tu precisa reprogramar todo esse sistema para te ter resultados diferentes. Então, a primeira fase é identificar qual é esse registro que está causando o problema aí que tu tem hoje na tua vida. O segundo passo é reprocessar essa emoção. Então, é fazer esse sistema aqui rodar certinho. Então, a gente vai fazer o quê? O teu corpo entender que aquilo já passou. É como se a gente é como se fosse assim, ó. A gente tem um alarme no nosso corpo. Tem um alarme. Toda vez que tu tiver numa situação que possivelmente teu corpo acha que vai passar por aquela dor de novo, é como se disparasse um alarme. Disparou o alarme, vem as sensações do corpo, vem a paralisia, a ansiedade, a angústia. O que a gente vai fazer? A gente vai desligar esse alarme quando a gente faz esse processo. Então, a gente identifica o registro, a gente reprocessa a emoção, a gente desliga esse alarme e a gente vai para a terceira etapa, que é instalar um novo registro, que vai fazer com que esse sistema mude totalmente. Aí, quando o gatilho deixa de ser ativado, o que vai acontecer? Não vai mais existir esse gatilho ali para te ativar. Lembra? A gente desarmou o alarme. Não existe mais. E aí tu começa a mudar. Teu corpo muda. Teu movimento muda. Tuas ações mudam. O teu comportamento muda. Tudo vai mudar. Os teus pensamentos, os teus sentimentos, o teu comportamento, automaticamente o teu resultado. Você passa a ser uma pessoa que age, que decide, que fala, que se posiciona, que prospera, que realiza, que faz o que tem para fazer. E aí, naturalmente, a tua vida começa a destravar. E as coisas começam a acontecer. Só que uma coisa que é muito importante, e eu gosto muito de frisar sempre. O processo de desbloqueio emocional, ele não é um evento. Nossa, hoje eu entendi isso aqui, destravei, amanhã eu saio fazendo tudo, realizando tudo de uma vez. Não. É muito importante tu entender e saber que o processo de desbloqueio emocional, como o nome dele já diz, ele é um processo. Então não é um evento, não é algo que acontece assim. É um processo. A gente vai passar por etapas, né? E vai gradualmente... Como é que eu vou te dizer assim, ó? Passei por todo o processo aqui. Identifiquei o que tá causando isso. Eu passei ali pelo processo de mudar isso. Já atualizei aqui no meu corpo as informações. O meu corpo já começa a agir diferente. E eu vou começar a dar os meus primeiros passos agora com esse novo registro. Não vai ser do dia pra noite que tu vai sair fazendo tudo. Não que tu não consiga fazer, tá? Mas o que é importante? Tu vai precisar aos poucos ir provando aí pro teu corpo que agora isso é seguro. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Quero fazer lives, sei lá, todos os dias aqui. Tu entendeu que tu precisa mostrar teu trabalho, tu precisa falar do teu trabalho, tu precisa trazer aqui isso para ajudar outras pessoas, para crescer, para expandir, para vender o teu trabalho. Será que se tu nunca fez live antes, se tu tava até agora muito travada para começar isso, é possível do dia pra noite tu vir aqui e começar a fazer live todos os dias? Sim, porém, se tu não tiver ali um caminho e uma estrutura de como fazer isso, pode ser que tu faça uma semana e desista. Como que a gente faz isso? A gente vai fazendo isso de forma gradual. No caso do exemplo que eu dei aqui, se o teu problema for... Era, porque vamos pensar aqui que tu já passou pelo processo e resolveu isso. Só que agora o teu corpo precisa se acostumar com esse algo novo que tem aí. Porque é algo que tu não fazia antes. Tu vai ter que ter essa habilidade. Tu vai ter que criar, por exemplo, a habilidade de fazer live,
de se comunicar, de se expor, porque é algo que tu fugiu a vida inteira. Às vezes, sei lá, tu tem 40 anos, tu fugiu a vida inteira disso. Vai ser num dia que vai ser ali, ó, tranquilinho de fazer? Não, né, gente? Então, a gente vai de forma gradual, fazendo pequenas exposições. Então, tu começa te expondo, sim, mas não fazendo live todos os dias aqui, por exemplo. Tu começa te expondo com vídeos mais curtos. Talvez tu nem esteja fazendo conteúdo aqui ainda. Então, começa a expor de forma gradual. Começa colocando, sei lá, faz um stories lá, talvez escrito. Coloca algum vídeo lá com a tua voz. Depois tu vai lá e tu aparece no vídeo. Começa fazendo vídeos curtos, trazendo ali o que tu conhece, o que tu acredita, do que tu fala aqui. E vai aumentando gradualmente até tu marcar lá a tua primeira live. É claro, né, que olhando para comportamento, eu ensino muito isso aqui. Talvez as primeiras... Talvez não, né, gente? Vamos ser realistas. As primeiras lives da gente são horríveis, geralmente. A gente vai estar muito nervosa. A gente vai ter uma certa insegurança. Por mais que tu já esteja ali destravada e tal, vai ter insegurança. Porque é algo que tu nunca fez. Mas o treino de continuar fazendo vai te deixar muito boa nisso. Então fica muito tranquila. Eu sempre trago o exemplo aqui de quando eu fiz as minhas primeiras lives, eu chegava a passar mal. Chegava a me dar vontade de vomitar, suava frio, tremia, aquele frio na barriga. Hoje é super tranquilo pra mim, é natural, muito pelo contrário, o dia que não tem live aqui fica me faltando, porque eu amo. Mas entenda que vai ser um processo ali também, né? E outra coisa muito importante, lembra que eu falei pra vocês que o processo é algo devagar? Eu nem diria que é devagar, é eterno. O processo de desbloqueio emocional é eterno. Como assim? Agora tu tá pensando aí, mas meu Deus, então não adianta nada eu fazer isso aí, porque eu vou passar por um processo de desbloqueio e vou continuar bloqueada? Não. Tu não tem só uma coisa pra desbloquear. Entende aí, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que tu tenha uma crenças de escassez. Então é muito difícil pra te fazer dinheiro, ou segurar dinheiro, manter dinheiro. É muito difícil pra te vender. Ai, sei lá. Parece que eu nunca vou sair desse lugar porque é muito difícil pra mim. Concorda? Que quando eu falo lá desse sistema que a gente tem que modificar, restaurar, lembra que eu falei das pastinhas? Não tem só uma pastinha aí dentro da tua cabeça, tem várias memórias, vários registros. E conforme tu for acessando pastinhas aí, outras pastinhas vão se manifestando. Quando tu começa, por exemplo, a se expor aqui na internet, a mostrar o teu trabalho, entende que, ok, eu resolvi essa questão da exposição, agora eu consigo fazer live, eu consigo me expor, consigo mostrar o meu trabalho. Isso vai fazer com que tu cresça. Tu vai expandir, tu vai crescer profissionalmente, mais pessoas vão te conhecer, mais clientes vão vir. Isso vai fazer tu ir para um próximo nível. Quando a gente vai para um próximo nível, geralmente outros bloqueios vão aparecer. Porque são várias camadas que a gente tem. Várias camadas, vários registros, várias memórias, várias coisas que a gente passou. Não foi só um fato que bloqueou nossa vida inteira. Foram vários fatos que foram travando e bloqueando algumas áreas ali da nossa vida. Quando eu digo aqui que o processo de desbloqueio emocional é eterno, é porque tu sempre vai ter algo para olhar e para curar. Só que entende que tu vai ir caminhando, crescendo, expandindo, olhando para isso. Aí tu resolve, aí tu cresce mais, tu expande mais e sempre vai ter algo. E, gente, isso é normal. A gente só vai parar de passar por esse processo quando a gente não estiver mais aqui. Então, enquanto estivermos vivos, a gente sempre vai ter algo para olhar e para curar. E isso é incrível. Não entendam isso como um problema. Sabe por quê? A gente está aqui para evoluir, para crescer. E isso faz parte da nossa evolução. É natural do ser humano. O que não é natural? É tu ficar aí parada, paralisada, sem resultado, infeliz, se sentindo culpada, frustrada e não fazer nada. Isso não é normal.
Agora, quando tu entende que existe como resolver isso e tu vai pro movimento de caminhar aí na tua jornada, porque é a tua jornada. Tu vai começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Cada vez que tu te deparar com algum bloqueio ou desafio, tu vai ter novas percepções e tu vai olhar para resolver. Tu vai estar mais madura. Tu vai... Nada mais vai te parar. Por quê? Embora apareçam bloqueios no caminho, tu vai saber como resolver. Tu vai saber como olhar para aquilo, como mudar aquilo e seguir em frente. Quando tu entende isso e quando tu passa a viver isso, nada mais te para e é incrível. E por que eu gosto de ressaltar que não vai ser fácil e não vai ser rápido e que esse processo é eterno? Justamente para te ter a consciência de conseguir seguir sem nunca mais nada te travar. Porque tu entende que aquilo ali tem solução, existe uma maneira de tu resolver. Então, tu passa a ser uma pessoa segura e madura o suficiente para entender que vão ter desafios e tu pode resolver esses desafios e continuar a tua jornada crescendo, expandindo e buscando aí o que tu quer realizar. Então, o processo emocional, como que acontece o processo de desbloqueio emocional? Exatamente com todos esses passos que eu te trouxe aqui, mas com a tua inteligência de não vai ser fácil, não vai ser simples, vai ter momentos que vai doer, vai ter momentos que eu vou ter que parar e olhar para uma dor que talvez eu não queira olhar, mas olhar para essa dor é o que vai resolver tudo, é o que vai me tirar da estagnação, da paralisia e que vai fazer com que eu chegue nos resultados que eu quero. Então é muito importante que tu entendeu agora aqui que não é normal tu tá aí no lugar que tu tá. Mas tu entendeu também, ok, eu tenho um problema aqui agora, eu entendi que eu posso resolver. E agora tá nas tuas mãos resolver. Então, o que muda, né? Quando tu muda essa tua percepção, quando tu tem essa clareza e quando tu entra no movimento de resolver tudo isso. Eu, por exemplo, como é que eu era antes, tá? Antes de me conhecer, antes de entender os bloqueios que me travavam muito. Eu era travada, insegura, eu procrastinava demais, eu tinha medo de mostrar o meu trabalho, eu não tinha energia, eu duvidava de mim o tempo todo. E a sensação que eu tinha era essa de nunca vou dar certo em nada e muita frustração. Nossa, eu me culpava demais. E aí eu comecei a perceber e entender o que me paralisava de dar aqueles primeiros grandes passos. E eu fui destravando isso, eu entendi a raiz do problema e eu fui desbloqueando. E parou por aí? Não. Várias vezes aconteceram coisas que tentaram me paralisar de novo. Só que eu entendi que esse processo ele ia continuar. E que iam ter esses desafios no caminho, mas que agora eu sabia como lidar com isso. E assim eu fiz. E, gente, no início é mais desafiador, sim. Só que, se tu tá disposta, vai chegar um momento, como chegou pra mim, que de fato nada mais te para. E eu não vou precisar nem te falar nada, mas tu vai sentir, vai pensar assim, tu vai sentir. A partir de hoje, nada mais me para. O dia que eu tive essa sensação, eu gostaria de conseguir descrever aqui pra vocês, mas eu não consigo. Tu vai precisar sentir aí. É incrível. E pode vir o desafio que vier. De fato, nada mais me para. E tu vai chegar nesse lugar. A não ser que tu não queira, né? Porque tem pessoas que de fato não se abrem pro processo, preferem ficar acomodadas aí na dor. Só que, gente, se tu fica aí na dor, como é que tu vai estar daqui a 5 anos? Agora, vamos imaginar que tu resolve olhar pra isso e resolver isso. Onde tu pode estar daqui a 5 anos? Só que concorda comigo que aqui tem duas coisas que vão acontecer. Primeira, o tempo vai passar de qualquer maneira.
Então é muito mais inteligente da tua parte pegar esses 5 anos e aí te desenvolvendo e resolvendo tudo que tu tem pra resolver, pra ter daqui a 5 anos, pra estar naquele lugar que tu gostaria de estar. E se tu olhar 5 anos pra trás, tu vai ver que talvez tu esteja no mesmo ou pior do que tu tava. Por quê? Porque quando a gente tem um bloqueio emocional, a gente não melhora, a gente só piora. Não dá nem pra dizer que tu fica parada no tempo, porque não, tu fica regredindo. Isso é muito triste. Tu fica ali sobrevivendo sem viver, sabe? A outra questão é que se tu tá na dor, e a gente olhando aqui pra realidade, tu vai entender que, tá, mas talvez olhar pra tudo isso, resolver tudo isso vai doer um pouco. Vai ter momentos que vai doer um pouco. Às vezes olhar pra dor é muito desconfortável. Mas aí aqui tu vai escolher que dor tu quer enfrentar. Existe a dor de encarar as dores, resolver e ir à frente daqui a 5 anos estar no lugar que tu quer. Eu digo 5 anos, né, gente? Mas às vezes é daqui a 1 ano mesmo. É muito antes. Às vezes daqui a 3 meses tu vai estar explodindo de felicidade porque tu conseguiu aí caminhar, né? Sair dessa paralisia. Mas vamos lá. Vamos pensar que tu escolhe a dor de continuar no lugar que tu tá. Essa dor, ela não vai te trazer resultado nenhum. Daqui a 5 anos tu não vai estar igual, tu vai estar pior. Tu vai estar te culpando, te frustrando. E tu não vai estar vivendo. E isso é a coisa mais triste que existe no mundo. Muito mais triste que a própria morte é estar vivo sem estar vivendo. E tu nem deveria de ter medo. Tem pessoas que têm medo de morrer, né? Não tenha medo de morrer. Tenha medo de estar viva e não estar vivendo. Porque isso é a coisa mais triste que tem. E eu falo isso por experiência própria e por ver tantas mulheres que já passaram por mim, que estavam nesse estado de sobrevivência e que hoje estão vivendo. Não existe mais lindo do que isso, do que tu viver a vida. E tu seguir a tua jornada, tu ajudar pessoas, tu fazer as coisas que tu quer, que tu gosta, realizar sonhos, iniciar projetos, colocar projetos no mundo, ter resultado. Isso é viver. Só que no trajeto de viver vai ter desafios, vai ter pedras no caminho e tá tudo bem, faz parte. Agora, tu ficar aí no lugar que tu tá hoje, parada, sentada na pedra ou segurando a pedra, e é pesada, né? Vai doer muito mais e não vai te levar a lugar nenhum. Então eu quero que tu hoje pega tudo que tu ouviu aqui de mim e avalia. Que dor tu vai querer passar? A dor que tu tá de olhar pra trás, talvez daqui a alguns 6 meses, tu não precisa nem olhar muito pra frente, nem muito pra trás. Pensa como é que tu vai estar daqui a 6 meses se tu continuar nesse lugar. Talvez igual, mas bem possivelmente pior. Pensa agora se tu olhar pra isso, resolver isso, começar a viver de fato. Onde é que tu pode estar daqui a 6 meses? O que tu pode estar realizando, vivendo, comemorando? E, gente, eu te garanto que não existe, por mais desafiador que seja qualquer processo ou qualquer desafio que tu vá passar daqui pra frente, não existe dor pior do que essa que talvez tu esteja aí passando, porque eu já estive nesse lugar. Eu sei exatamente como tu te sente e eu sei como dói. Mas eu também sei que não existe dor nenhuma no mundo pra comparar com essa. Porque todas as outras dores que eu passei depois, aceitando viver e passar por esse caminho, me trouxeram para lugares que eu jamais imaginei que eu estaria.
lugares que eu duvidava que eu era capaz. Só que lá no fundo eu sabia que eu era capaz, mas eu duvidava porque a condição do meu corpo, dos meus registros, não me deixavam ver. Então, a gente tá há 22 dias, 23 dias do ano a acabar. E talvez tu olha hoje aí pro teu ano e pensa, putz, mais um ano tá terminando. Eu olho pra trás, eu não realizei nada do que eu queria. Eu tô igual ou pior eu tava o ano passado. E como é que vai ser o ano que vem? Aí talvez tu pense, aí vem aquela motivação momentânea, né? De final de ano. Não, mas para lá. Ai, tomara que termine este ano aqui de uma vez, vai virar o ano e eu vou fazer tudo diferente. A gente tem essa ilusão, a gente se engana. Gente, virar o ano no calendário não vai mudar absolutamente nada na tua vida. Nada. A pessoa que te trouxe até aqui, os registros que tu tem, que te trouxeram até aqui, os bloqueios emocionais que tu tem, que te trouxeram até aqui, não vão te levar para outro lugar. Se tu continuar desse jeito, os resultados vão continuar, ou melhor, tu vai continuar sem resultado, sem realizar nada, e não importa o que tu estipule para te realizar em 2026, tu não vai conseguir. Eu tenho que ser realista contigo. Eu já vivi isso. Eu já vivi anos esperando o ano virar para as coisas mudarem e nada acontecia, porque eu tava com aquele meu registro que ele não mudava, o ano mudava, eu não mudava e tudo continuava igual e cada ano era pior, porque quanto mais o tempo passa, mais pesado fica. E aí tu olha, meu Deus, mais um ano que eu chego no final do ano, vejo pessoas comemorando tudo que realizaram e eu não realizei nada. Gente, hoje, os últimos anos foram muito bons pra mim, mas os 2 últimos foram melhores, mas esse último foi o melhor. Eu nunca realizei tantas coisas dentro de um ano como eu realizei em 2025. E sabe o que é incrível? Eu já tô com o meu 2026 desenhado e eu sei tudo que eu vou realizar. E eu tenho a garantia de que vai dar certo. Porque eu mudei. Porque não é o ano que vai virar. Eu tô todos os dias virando, sabe? Melhorando. Me conhecendo mais, buscando mais, me desenvolvendo mais, fazendo mais, aprendendo mais. E é isso que tá fazendo os teus resultados que eu tenho. E é isso que me traz uma previsibilidade de tudo que eu vou realizar em 2026. E isso me deixa muito feliz. Porque eu não tenho dúvidas de que vai dar certo, porque eu sei o que eu preciso fazer e agora eu faço. Eu consigo. Porque nada, lembra? Nada mais me para. Eu quero que tu tenha esse sentimento aí dentro de ti. De nada mais te parar. Porque tu consegue, tu pode realizar tudo o que tu quiser. E é por causa disso eu me prolonguei aqui. Eu não gosto de prolongar muito as lives porque eu quero que vocês estejam todos os dias aqui comigo. Então a nossa live é para ser 30 minutos, 45, mas vamos lá. Hoje eu me empolguei, mas é por um motivo muito especial. Eu quero que tu entenda tudo isso e que tu pegue pra ti e mude. Eu não quero mais que vire o ano, o calendário, a agenda e tu continue sendo a mesma pessoa frustrada. Eu quero que esse 2025 para 2026 a virada seja em ti. Vamos virar? Vamos mudar? Vamos transformar a tua vida? Vamos parar de ficar aí no modo de sobrevivência e vamos viver? Realizar tudo que tu quer para 2026? Por isso que eu senti muito forte no meu coração de fazer algo e tu vai fazer parte disso. Dia 20 de dezembro a gente vai ter uma imersão,
onde a gente vai trabalhar todos os bloqueios emocionais que tu tem, que estão te impedindo de sair do lugar, de ter resultado. E depois a gente destravar tudo isso, a gente vai juntas estruturar o nosso plano de metas para 2026. Um plano de metas possível e realizável para te não passar mais um ano frustrada. Se tu quer fazer diferente e nesse ano não deixar só o calendário virar, mas tu quer virar aí e de fato transformar a tua vida e os teus resultados, lá no link da bio, tu clica e tu vai cair num grupo. E fica lá no grupo, que lá eu vou passar todas as informações de como tu vai participar dessa imersão. A gente vai passar o dia 20 de dezembro, vai ser num sábado, amanhã e à tarde juntas, para trabalhar todos esses bloqueios e trabalhar o nosso plano de metas 2026. Aqui numa live não tem como eu fazer tudo isso, a gente vai passar por uma imersão profunda, de horas, pra gente sair de lá prontas pra pegar o plano de metas, desenvolver ele e realizar. Então, eu desejo de coração que tu tenha entendido que sim, existe um problema aí, que sim, existe uma solução para esse problema. O primeiro passo é tu ter essa consciência, o segundo passo é tu ir lá no link da bio agora, entrar no grupo e estar na imersão comigo. Tá bom, minha gente? Que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada, fiquem com Deus. E amanhã a gente tá aqui juntas de novo. Beijo no coração de vocês.